Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer mais um livro para o canal. Esse livro foi um livro que demorou muito para vir para cá. Ele foi o segundo livro que eu li esse ano, mas por motivos diversos foi bem demorado. Eu trouxe outros livros muito antes de trazer esse, só que eu acho que não dá mais para adiar. E o livro é O Tratado da Verdadeira Devoção, de Luís Maria Grignion de Montfort. Ele é um livro católico e um livro muito transformador. Antes de falar um pouco mais sobre o livro, eu queria dizer uma coisa bem importante. Quando a gente fala na devoção a Nossa Senhora, muitas pessoas podem se perguntar: tá, mas isso não é idolatria? E a resposta é não. Honrar Maria é honrar aquela que Deus escolheu para ser a mãe do filho dele. Quando Jesus estava na cruz, ele olha para João e fala: eis aí a tua mãe. E ele não está falando para João, ele está falando isso para todos nós. Se a gente, que é completamente imperfeito, já ama a nossa mãe aqui na terra, imagina o quanto Jesus não ama a mãe dele. Então, estar próximo de Maria é estar ainda mais próximo de Jesus. Falando um pouquinho sobre o Luís Maria Grignion de Montfort. Ele foi um sacerdote francês do século XVIII, devoto de Maria e um missionário incansável. E esse tratado que ele faz, ele é fruto de muito estudo, muita oração e muita direção espiritual também. Ele é um santo, foi canonizado, e muitos outros santos, como São João Paulo II, seguiram esse tratado aqui. Então, falando um pouquinho sobre a estrutura do livro, ele vai trazer 5 principais pontos nessa história. Primeiro, ele vai explicar qual é a importância da devoção a Maria. O segundo são os falsos e verdadeiros devotos. O terceiro é a consagração total a Jesus por Maria. O quarto é a escravidão de amor. E o quinto são os frutos da consagração. Montfort começa essa explicação dizendo que Deus escolheu que Cristo viesse por Maria para a terra. Então ela foi o caminho para ele. E ele quer que a gente volte a ele por meio dela. E aí ele vai trazer outras reflexões. Por exemplo, o primeiro milagre de Jesus vem pelo pedido de Maria. Então, Jesus está nas bodas de Canaã e quem pede para ele interceder ali e realmente transformar água em vinho é Maria. Ele diz que ele não está pronto, mas ele obedece ela. Ele faz isso por amor a ela. Então, se a gente pede a Maria, a oração dela é muito mais ouvida que a nossa. O segundo ponto, que ele vai falar sobre os falsos e verdadeiros devotos, ele alerta contra 7 tipos de falsas devoções. Então ele traz um estereótipo de cada tipo dessas falsas devoções. Então ele diz que existem os críticos, os escrupulosos, os exteriores, os presunçosos, os inconstantes, os hipócritas, os interesseiros. E eu me vejo, enquanto eu leio, me identificando um pouco com cada um desses falsos devotos. Então ele descreve as marcas da verdadeira devoção. A verdadeira devoção, ela é interior, ela é eterna, ela é santa, ela é constante e ela é desinteressada. E aí a gente tem o ponto central, a consagração total a Jesus por Maria. E essa é a verdadeira devoção. A gente não vira devoto de Maria por Maria. A gente vira devoto, no caso de Jesus, por Maria. Ela é o caminho, o fim é Ele e sempre vai ser Ele. Isso é a gente entregando a nossa vida, todos os nossos projetos, todos os nossos pensamentos, todas as nossas ações, a nossa vida inteira para Maria, para que ela prepare isso como uma oferenda, prepare um banquete, coloque em uma bandeja especial e entregue para o filho dela. E aí ele fala sobre a escravidão de amor. E esse termo ele parece muito forte. Ser escravo do amor. E a proposta é essa, é ser dependente de Maria, não por obrigação, mas por amor, como Jesus foi submisso a ela, porque ela só quer o nosso bem. E São Luís Maria garante, encerrando esse ciclo, dizendo que quem realmente é devoto de Maria, quem vive essa devoção, vai ser transformado, vai ter mais união com Cristo, mais paz no coração, mais sabedoria espiritual, mais força para lidar com as adversidades da vida, mais força contra o pecado também. E é um caminho de santidade comprovado por séculos.
E o motivo pelo qual eu não gravei esse vídeo antes é que eu tentei começar essa devoção 2 vezes e eu não continuei. Por N motivos, mas a gente sabe que existe uma influência aí bem grande para que essa devoção não aconteça, né? Porque ela é forte. Então eu posso dar testemunho só do que eu conheço. E o que eu conheço é o terço. Rezar para Maria me fortalece muito. Ser escrava dela, então, deve ser uma coisa de outro mundo. E agora, gravando esse vídeo, eu voltei a fazer as meditações. E aí tem esse ponto. Esse livro, ele é um tratado, mas ele tem também um manual prático do que tem que ser feito. Só que só o manual não adianta. E quando eu pesquisei sobre esse livro, sobre a devoção à Santíssima Virgem Maria, eu não entendi por que tanta gente falava sobre o livro, dizendo assim, tem que ler, tem que ler. E agora que eu li, eu tenho que dizer a mesma coisa, tem que ler, não adianta. Porque existe, sim, ações bem práticas que tem que fazer para que aconteça a devoção. Só que tu tem que já ter meditado todo o livro. E aí a proposta são orações e meditações específicas para cada dia. A gente tem os primeiros 12 dias que são para se desapegar do mundo. Então tem uma semana que é para adquirir o conhecimento de si mesmo. E tem também orações e meditações específicas. A segunda semana é para adquirir o conhecimento da Santíssima Virgem Maria. E a terceira é para adquirir o conhecimento de Jesus Cristo. Depois disso, existe uma oração final de consagração. Existem sinais físicos dessa consagração, como a cadeia, que muitos usam. Mas muito mais do que esses sinais físicos, é importante que aconteçam essas meditações. Então, se tu busca um caminho seguro de santidade, lê esse livro. Estuda, medita, reza, em silêncio mesmo, ninguém precisa saber. E se prepara para se consagrar a Jesus pelas mãos de Maria. Como diria São João Paulo II, sou todo teu, Maria. Porque sendo dela, a gente é mais de Cristo. Se tu gostou dessa resenha, curta, compartilha, comenta, isso ajuda muito na divulgação do canal. É um canal que fala de literatura, mas eu sou católica, então volta e meia eu vou trazer livros católicos aqui, porque eu vivo lendo livros nesse sentido. E que Nossa Senhora te conduza cada vez mais ao coração de Jesus. Salve Maria!